Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio. Eu não sou youtuber, então já adiantado peço desculpa pela qualidade de gravação, porque eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. Mas, como cientista, eu me senti obrigado a gravar esse vídeo depois de ter assistido as 2 primeiras horas do debate que teve no canal do Vilela, Inteligência Limitada, sobre evolução versus criacionismo. Então, esse vídeo foi totalmente motivado por isso. E para quem não assistiu ao debate, eu vou dar um resumo do que eu vi. Eu não vi as 10 horas, eu só vi as 2 primeiras antes da minha vergonha alheia ter o melhor de mim e eu não consegui mais ver nada. Mas é o seguinte, durante as 2 primeiras horas do debate foi discutido principalmente cosmologia, modelos de cosmologia, e foram colocados esses modelos de uma forma muito sem sentido contra o imaginamento feito pelo James Webb Space Telescope. Só para dar uma preliminar e todo mundo na mesma página, o que o nosso modelo cosmológico atual, que é o Lambda CDM, fala? Ele diz que o nosso universo está em expansão e para ser explicada essa expansão, que é observada pelas distâncias de supernovas e pela homogeneidade da radiação cósmica de fundo, você precisa de 75% de energia escura, 20% de matéria escura e apenas 5% de matéria bariônica, que é o que a gente conhece e que é o que é predito e observado pela física normal. Então nós temos um modelo cosmológico que ele depende de elementos não explicados pela física para você explicar a evolução do universo e para explicar os observáveis atuais, a expansão, a taxa de criação a taxa de geração de galáxias, etc. A rotação diferencial das galáxias. Tudo isso não é explicado pela microfísica atual, ou seja, a gente tem um modelo físico, que é o modelo padrão, que ele diz quais são as partículas que existem, quais são as interações possíveis entre as partículas e descreve toda a microfísica. E uma das ideias, um dos objetivos, dos maiores objetivos que a gente tem hoje, é a partir dos pequenos blocos que são dados pela microfísica explicar tudo. Você tem uma teoria unificada que explica todo o universo como a gente tem hoje. Infelizmente, o Lambda CDM, conhecidamente por todo mundo, você não vai achar um físico que vai falar o Lambda CDM é o modelo correto, é uma representação próxima da realidade. Não. Ninguém acredita nisso. Ninguém. Nenhum astrofísico. Você não precisa ser terraplanista nem criacionista para falar que o Lambda CDM está errado. Você vai ter os cosmologistas de mais alto escalão falando isso. É conhecido, você tem problemas entre os dados de supernovas e os dados da radiação cósmica de fundo, etc. Mas, de qualquer forma, o que foi levantado nesse podcast, que foi debatido, entre aspas, foi algumas fotos, imagens feitas pelo James Webb Space Telescope, que é um telescópio espacial, o mais recente que a gente tem, que consegue observar mais longe com maior resolução. Então ele é uma das ferramentas astronômicas mais potentes que a gente tem. Segundo o que foi discutido, ele estava observando algumas galáxias já estruturadas antes da época em que era previsto que essas galáxias já estivessem estruturadas e com elementos mais pesados. Belchior, para de mexer com a moeda. Belchior é meu gato. Vem cá, Belchior. Tudo o barulho que tá tendo é por causa dessa criatura aqui. Então ele vai ficar abraçado comigo até o final do vídeo. Então o James Space Telescope fez essas imagens e alguns dos dados retirados dessa imagem, como o que foi dito no debate, como a metalicidade de algumas dessas galáxias tirado por espectroscopia e como a evolução das galáxias que estão a determinada distância,
não são compatíveis com o nosso modelo atual, o Lambda CDM. Eu não estou em condição de debater esses problemas porque eu não sou cosmólogo. Eu sou astrofísico, mas eu trabalho com objetos compactos, então é totalmente fora do meu campo de atuação. E essa discussão devia ser feita entre cosmólogos, porque é uma discussão de cosmologia e são detalhes de um modelo de cosmologia que são super técnicos e não faz sentido você levar essa discussão para o público geral. Eu vou fazer uma analogia aqui agora que ela é bem precisa. Eu acho que ela demonstra muito bem o que estava acontecendo ontem durante esse debate e o quão absurdo é você ter discussões desse tipo. Imagina que você está no comecinho do século XX, 1900 e alguma coisa, onde ainda a teoria gravitacional de Newton, a gravitação de Newton, é o paradigma vigente na ciência. Então, se alguém precisa explicar algum fenômeno que tem a ver com a gravidade, a pessoa vai pegar lá m1, m2 dividido pela distância ao quadrado do centro de massas dos dois objetos multiplicado por uma constante. É isso, gravidade é isso, no começo do século XX. E com essa teoria de Newton, que nessa época já tinha mais de 150 anos, a pessoa consegue explicar porque a Lua gira em torno da Terra, porque a Terra gira em torno do Sol. Ela consegue corroborar completamente o modelo de Kepler das órbitas do Sistema Solar, que já estava solidificada depois que ela se tornou um modelo padrão, em detrimento do modelo ptolomaico. Então é uma teoria super sólida, que além de explicar a dinâmica celeste, consegue explicar fenômenos terrestres, como porque uma pedra cai no chão, porque uma pluma cai no chão, com algumas hipóteses ad hoc, né, que é a ideia da resistência do ar e tal, mas ninguém discorda da relatividade de Newton. Relatividade não, desculpa. Da gravitação de Newton. Até que se faz observações um pouco mais precisas sobre Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, e vê que tem alguma coisa errada. A gravitação de Newton não explica certos fenômenos como a precessão do periélio da órbita de Mercúrio. Então imagine que nesse ponto, começo do século XX, Vilela, um Vilela vitoriano, te chama para um MesaCast transmitido por, sei lá, cartas, ou não tinha telefone na época, então por telégrafo, MesaCast por telégrafo. E nesse MesaCast ele convida alguns físicos e convida algumas pessoas que não acreditam na gravitação de Newton, que acham que a gravitação de Newton está indo contra a visão de mundo delas e, portanto, está errada. Vamos colocar terraplanistas. Então, Vilela chama físicos e terraplanistas para debater a gravitação de Newton. E passa-se as primeiras horas desse podcast, desse debate, discutindo para todo o público que não faz a menor ideia do que está acontecendo a gravitação de Newton e por que ela falha na Terra para explicar por que uma pluma cai, então a gravitação está errada, e porque, mesmo quando não tem resistência do ar, que é o argumento que os físicos dão para explicar o movimento diferente da pluma, como, por exemplo, no caso de Mercúrio, você não pode culpar a resistência do ar, não tem uma resistência da heliosfera, não tem nada, você está praticamente no vácuo. Então, por que diabos a teoria da gravitação de Newton não explica o movimento de Mercúrio? E começa a se discutir que novas observações mostram que é totalmente incompatível mesmo, que Mercúrio não pode ser explicado pela gravitação de Newton, e levanta-se o ponto de que, uma vez que a gravitação de Newton está errada, obviamente está errada, tem lá corpos que ele não explica o movimento, se não explica o movimento está errado, pronto. Uma vez que está errado, o certo é você jogar fora tudo que você conhece sobre gravitação. E sem gravitação você não consegue nem explicar a geometria esférica da Terra. Então, é óbvio
A gente tem as escrituras mostrando que a Terra é um firmamento, é plano. Então, faço o argumento de que uma vez que você tem problemas no modelo vigente de uma das coisas mais importantes do universo, que é a gravidade, a quarta coisa mais importante, uma vez que isso está errado, a gravidade não é do jeito que a gente imagina, portanto, terraplanismo. Isso parece extremamente esdrúxulo, isso é extremamente esdrúxulo, e era exatamente isso que estava acontecendo ontem no podcast do Vilela, pelas primeiras 2 horas que eu consegui assistir. E eu admiro muito os físicos que estavam lá, que se propuseram a passar por isso, e eu não queria estar no lugar deles, mas isso é uma discussão que não devia ter sido feita, foi totalmente contraproducente você ter tido essa discussão, porque logo depois que percebeu-se os problemas do periélio, da precessão do periélio de Mercúrio, Einstein, Poincaré e etc., Schwarzschild, formularam uma nova teoria da gravitação baseada na relatividade que explicava perfeitamente. E você não precisou jogar fora a gravitação de Newton. A relatividade geral de Einstein explica tudo que a gravitação de Newton explica, e os resultados batem nos regimes que a gravitação de Newton se propõe a explicar. E fora desses regimes, a relatividade de Einstein toma a frente e explica os movimentos anômalos que se observavam. E é assim que se faz a evolução de modelos científicos. Você nunca joga fora tudo que se imaginava ser verdade para assumir uma coisa totalmente diferente. Isso é muito raro de acontecer. A estrutura da evolução da ciência não é isso. Isso pode acontecer de vez em quando, mas eu acho que todas as vezes que isso devia ter acontecido foi 500, 400 anos atrás. É raro. É muito improvável que isso aconteça hoje. Isso pode acontecer hoje. Por exemplo, no modelo cosmológico atual, Lambda-CDM, a gente espera uma grande revolução para explicar a energia e a matéria escura. Todo físico espera isso. Poucos imaginam que o modelo padrão vai evoluir o suficiente para explicar o que está acontecendo. A gente imagina que tenha algum erro na teoria de Einstein ou algum erro em como é feita a análise das medidas. Tem alguma coisa errada. Não é só nova física. Pode ser, mas a gente não sabe. A gente está no escuro. A gente está em um mundo em que o paradigma atual é a gravitação de Newton, tentando explicar fenômenos que só são explicados pela relatividade antes da relatividade. Então a gente está totalmente perdido. Mas isso não quer dizer que o terraplanismo está certo. Isso só quer dizer que a gente ainda não chegou lá para explicar o que está acontecendo. E, bom, eu vou dar um exemplo agora que o Sacani estava dando, o Sérgio Sacani, o Gordão Foguete, que ele estava explicando o modelo como se fosse a comparação de modelo com realidade, como se fosse você comparar uma imagem que você pode ter do filho dele sem conhecer o filho dele e o filho dele, como o filho dele sendo a realidade e o que você imagina sendo o modelo. Então o que estava acontecendo ontem era que você tinha pessoas que estavam com uma imagem de um ser humaninho, talvez um pouco parecido com o Sacani, de cabelo preto, um pouco careca e sobrancelha preta, como ele mesmo disse, de determinada altura. E de vez em quando você conseguia fazer alguma observação distante do filho dele. Você via uma sombra e daí você atualizava um pouco o seu modelo, falava: ah, não, ele não pode ter 1,70m, é claro que ele tem 1,80m, porque essa sombra que ele tem não é compatível com 1,70m. Você ia atualizando esse modelo. Enquanto tinha gente lá falando: cara, você achava que ele tinha 1,70m e essa sombra vai contra ele ter 1,70m. Então, obviamente, era um lagarto. Você dizia que ele tinha 15 cílios, mas você não consegue observar 15 cílios. Então ele não tem cílios. O que não tem cílios? Lagarto. Era isso que estava acontecendo ontem. Eles estavam assumindo que o filho do Sacani era um lagarto, só porque algumas hipóteses que eles tinham sobre o filho de Sacani, antes de observar totalmente o filho de Sacani, não eram compatíveis com o filho de Sacani. Isso não faz o menor sentido, isso não é científico, isso é loucura total.
E essa loucura tem uma agenda. Eles só querem o proselitismo de uma religião levada radicalmente ao que está letra a letra na escritura. Eu não sei por que eles querem fazer isso, eu não sei o que eles ganham fazendo isso, eu não sei se eles entendem que eles estão fazendo isso e fazem mesmo sabendo que está errado, ou se eles estão tão levados pela ideia de que todo mundo tem que ver o mundo da mesma forma que eles veem, que eles não entendem que estão sendo incoerentes, sabe? Outro ponto que eu quero levantar é sobre um certo centralismo democrático que tem que ter na ciência. Tem discussões que tem que ser feitas na academia e tem discussões para ser feitas entre o público geral. Isso não é a ideia de, ok, eu estou em cima de um pilar de marfim e só eu tenho acesso a determinadas informações. Mas é uma ideia de que a ciência ela é feita de contradições, ela evolui com contradições. E você nunca vai levar o contraditório para o público geral enquanto ele não se torna a doxa, o que é visto pela maioria da academia. Porque isso é desonesto. Eu, por exemplo, eu sou astrofísico, eu trabalho com estrelas de nêutron. Existe uma hipótese sobre estrelas de nêutron que elas não são feitas de nêutron, elas são feitas de matéria estranha, porque a matéria estranha acaba sendo energeticamente mais viável do que os nêutrons na região do espaço de fases, nas condições de temperatura e pressão em que as estrelas de nêutron se encontram. Essa hipótese, ela não é a hipótese mais aceita pela academia hoje em dia. Hoje, uma pessoa que não é da área, se alguém precisar usar algum modelo de estrelas de nêutron, alguma coisa, ela vai assumir as estrelas de nêutron propriamente dita, feita de nêutrons. Se eu vou dar uma palestra para público geral em uma escola, eu não posso gastar 50%. Belchior, para de bater na M. 90% do meu tempo explicando o que são estrelas estranhas. Eu tenho que... Belchior. Eu tenho que explicar o que são estrelas de nêutron, que é o que eu mais aceito pela ciência. Então eu chego lá e vou falar de como foi primeiramente teorizada, de Bades e Zidwick, vou falar de Landau, eu vou falar das observações de Jocelyn Bell. Daí, depois que eu explicar supernovas, que elas são a evolução final de um determinado range de massas e metalicidades e tal, e são observados, então existem, eu posso entrar e falar sobre a composição delas, que não necessariamente é de estrelas de nêutron, e que tem várias coisas na astronomia que tem um nome que não condiz com a realidade, tipo nebulosas planetárias que não tem nada a ver com o planeta. Então é uma coisa que eu posso falar no final e levantar que, tipo, essa discussão ainda está sendo feita, então a gente não tem certeza do que está acontecendo. Eu não posso chegar lá e só falar de estrelas estranhas, porque eu vou estar mal representando o que me chamaram para fazer. Isso eu não vejo como certo, eu não vejo como ético. E isso é o que parece que estava sendo feito também. Estavam sendo levadas discussões pela parte dos criacionistas para a mesa, que são discussões da academia. Tipo, vai discutir IMF com o público geral, vai discutir a metalicidade da população 3 com a população geral. Não faz sentido, sabe? É um super técnico, é um negócio que você tem vários e vários graus de abstração para passar a ser importante, e você faz parecer que, ok, esses são todos exemplos de por que o lambda CDM está errado, então, portanto, aí tem um pulo de lógica super perigoso. O universo foi feito assim há 6.000 anos atrás. Eu acho isso totalmente desonesto. Mais um ponto sobre esse universo posto, agora entrando um pouco mais dos detalhes do que está acontecendo, embora eu não seja cosmólogo, tem alguns pontos para levantar. A metalicidade que o cara que estava nos Estados Unidos, lá o físico que estava nos Estados Unidos estava levantando, que parece que tinha mais vanádio do que devia ter e tal, naquela época.
a gente espera que tenha elementos mais pesados nessa época, porque as estrelas, o tempo de vida das estrelas, ele é inversamente proporcional à massa delas. Então, quanto mais massiva for a estrela, menos a gente espera que ela viva. A gente até fala que gordo morre cedo na astronomia. Então, se uma estrela tem, sei lá, 30 massas solares, ela vai viver muito menos que o Sol, que só tem uma massa solar. E as estrelas de população 3, que é o que a gente espera que tivesse lá, população 3 são estrelas com pouca metalicidade. Metalicidade também é um parâmetro muito importante para a vida das estrelas. A metalicidade vai modificar o final da estrela. Se ela tiver uma metalicidade muito alta, ela provavelmente vai virar um buraco negro, independente da massa. Enquanto se ela tiver uma metalicidade baixa, ela vai acabar virando uma estrela de nêutrons, que é o que eu estudo. Mas de qualquer forma, a população 3, a gente espera que elas fossem muito massivas e com uma metalicidade extremamente baixa. Isso faz com que elas muito cedo explodam em supernovas, que vão dar estrelas de nêutron, e liberem muito da sua massa para o meio interestelar em forma de elementos pesados, que inclui vanádio, por conta de processo R, processo S. Então não é de surpreender que nos estágios de First Light, que é os estágios em que o James Webb está observando, você tenha a metalicidade daquela forma. Isso acaba caindo numa parte super técnica, que a astronomia, muito dela, não é feita de primeiros princípios, como a gente gostaria que fosse. Que você modela lá uma nuvem com determinada metalicidade, determinada temperatura, determinada pressão, e você fala, dessa nuvem vai surgir uma galáxia com 10 a tantas estrelas, as estrelas vão ter uma distribuição de massas tal, e vai ser desse jeito. Não, a gente não consegue fazer isso direito. A maioria das relações que a gente tem da astronomia são totalmente observacionais. A gente olha a nossa galáxia e fala, as estrelas da nossa galáxia estão distribuídas com as massas segundo essa lei. As galáxias, as estrelas de outra galáxia estão mais ou menos segundo essa lei, modelando. E vai variando e tentando ver os parâmetros que fazem fazer sentido. Então é super normal, cada dado novo que você tem, você atualizar seus parâmetros. Isso não quer dizer que seu modelo está errado. Isso quer dizer que você tem uma dificuldade observacional que causa esses erros, e conforme mais observações você tem, mais próximo da realidade você está chegando, sabe? Não é como se, meu Deus, Newton descobriu lá a lei da gravitação e tem uma constante, que é a constante da gravitação de Newton, que é 6,7767 vezes 10 a menos 11 em unidades internacionais, se eu não me engano. E descobriu-se que ela estava, sei lá, 10% errada. Então a gravitação de Newton está errada. Não, você atualiza a constante e o resto passa a estar certo. Então era essa crítica que eu tinha à discussão, que eu acho que foi dar palco para maluco no final das contas, foi ficar discutindo coisa fora de lugar para pessoas que já estavam completamente decididas. Eu tava no chat esse tempo todo, então eu via muita torcida pros caras, mesmo quando eles estavam falando só abobrinha. E, sei lá, o Felipe Hyde também, apesar dele ser um cara que dá pra ver pelas falas dele, é muito competente. Ele tava fazendo um péssimo trabalho debatendo, assim, ele, não sei, não tinha muita experiência com isso, que eu imagino que se eu tivesse no lugar dele eu ia ser ainda pior. Mas é uma das coisas que o Pirula fala em dos vídeos dele, que às vezes é melhor você ter gente que não tem tanto conhecimento e que acaba tendo um discurso mais incisivo, um discurso melhor. Mas, sei lá, eu vou tentar assistir mais alguma parte, pelo menos alguns cortes do que estava acontecendo, e eu espero que o estrago que isso tenha feito não seja muito grande, porque o criacionismo, apesar de ser uma pseudociência, assim como o terraplanismo, ele é muito mais forte que o terraplanismo. Ele tem é muito mais evoluído em argumentos do que o terraplanismo. Tem muita gente mais inteligente
que reforça esse tipo de coisa do que o terraplanismo, que é só palco de maluco mesmo. Então, se o terraplanismo conseguiu o status que ele tem hoje na sociedade atual, eu nem imagino que esse ressurgimento do criacionismo na internet brasileira vai causar com a gente. Eu tô com medo e é por isso que eu tô me obrigando a fazer esse vídeo mesmo não sendo minha área de conforto. Muito obrigado por ter assistido e um abraço para vocês.